Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando eu era menino, eu não tinha videogame, porque eu não tinha, porque não dava para ter. Eu nunca tive muito equilíbrio assim. Eu sou do tipo de gente que, se começa a assistir uma série, tem que ver até o final. Então, se precisar virar à noite, eu confesso, eu virei à noite já assistindo uma série. Sabe aquela frustração de saber que você passou a noite inteira assistindo uma coisa? Você viu o sol nascer, você olhou o sol e você, oh my God, minha esposa vai me matar. Eu nunca tive, assim, acho que Deus sabe o que deixa ter, o que não, porque se eu tivesse um videogame quando eu era menino, acho que eu tinha, bom, uma vez eu tive, por duas noites. Meu pai um dia chegou no meu quarto e disse: desliga o videogame. Eu não desliguei. Chegou no outro dia e disse: desliga o videogame. Eu não desliguei. Na terceira noite o videogame foi jogado na rua. Verdade, meu pai pegou o videogame, desengatou da tomada, com televisão e tudo, foi puxando, jogou na sacada de casa. A única coisa que ele não sabia que era um Super Nintendo. E Super Nintendo é indestrutível. Só que uma coisa que eu esqueci é que o videogame não era meu. E eu tive que devolver o Nintendo quebrado, e durante anos eu sofri culpa por conta disso. Não porque eu queria, porque ele não deixava eu esquecer que eu tinha quebrado o videogame dele. Mas o problema é que a gente não solta o controle daquilo que a gente gosta. A gente... Sabe quando a mãe da gente chegava e dizia: deixa ele brincar também. A gente dizia: não, é minha vez, mãe. Porque a gente não consegue abrir mão daquilo que a gente pensa que domina. A gente não consegue abrir mão daquilo que a gente pensa que é dono. Assim como a nossa vida, que a gente pensa que é dona dela. Uma vez uma irmã veio aconselhar junto com seu esposo, e ela disse para mim: pastor, sabe qual é o meu problema? Eu não consigo soltar o controle. Eu fiquei pensando no que ela me falou, e eu vi que isso é a realidade de milhões, assim como às vezes é a minha realidade. A gente entrega o controle da vida para o Senhor e logo em seguida a gente diz: é minha vez, devolve. Deixou um minuto, não viu o resultado, não viu o efeito do que é deixar Deus controlar, e por isso pensou que sabe fazer melhor e tomou de volta. Tá cheio de gente que faz isso. Domingo à noite chora na igreja: ai Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E na segunda-feira disse: deixa eu controlar, porque eu que sei o que é melhor para mim. Me lembro quando eu era menino, o meu pai me deu um rádio da marca Osaka, uma marca muito conhecida, vende em camelódromos. E eu na época pensei que o meu ministério era cantar. Ai, que dó. Eu cantava um louvor só, folha seca. É uma folha seca caída no chão. Eu ia no cultinho na época das crianças, a professora falava: tem alguém que quer cantar hoje? Aí a professora falava: mais alguém? E eu... Sabe, meu pai comprou esse aparelho, e todo pobre, quando ganha um presente, a gente tira uma foto, né? Mesmo que nós sentamos na sala, eu tirei a foto, aquele radião assim. Fui ligar na tomada, não funcionou. Meu pai pegou o rádio, levou para trocar e nunca mais trouxe. Que triste. Sabe o que é engraçado? Eu não queria outro, eu queria aquele. Se meu pai trouxesse outro, não ia valer, porque eu queria aquele. Aquele para mim era o rádio. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus é assim. Deus não quer o controle da vida de outra pessoa. Deus quer que você dê para Ele. Deus quer seu. Agora, olha a maldade que a gente faz. A gente entrega no dia. A gente dá aquilo que o Senhor mais deseja para mudar a nossa história, o controle. No dia após, a gente estraga tudo e diz: devolve, que é a minha vez. Por isso que eu amo essa palavra. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Ele está dizendo o seguinte: entrega
e confia. Confia no Senhor. Tem um texto, Salmos 37 diz: deleita-te no Senhor, confia nele e tudo ele fará. Para pensar no ano que você acabou de viver. Quantas coisas deram errado porque você estava no controle? Quantas coisas fracassaram porque você estava no controle? Já conseguiu imaginar se o viés fosse ao contrário? Se Deus estivesse no controle? Se Deus estivesse verdadeiramente dirigindo, direcionando, quantas pedras você teria deixado de tropeçar? Quantos buracos você teria deixado de cair? Mas como o tema da série é recomeçar, eu quero dizer, esquece. Mas agora, está na hora de viver algo novo. Está na hora de deixar Deus verdadeiramente controlar, sabe? Deus controla e perca o controle. Esqueça, não se estribe no seu conhecimento. Sabe o que é isso? Estribar é apoiar. Ei, esqueça, você não sabe de nada na vida. Com todo respeito, você é meio burro. Porque a gente só escolhe aquilo que faz dar mal, que dá errado no final. A gente é péssimo em escolher. A gente escolhe coisa que não é boa. Os nossos olhos são maus. O nosso coração não dá para confiar nele. Então, ei, não se estribe no seu conhecimento. Entrega para o Senhor. Descansa nele. Aqui eu acho maravilhoso. Quando nós tomamos a decisão de dar, de entregar, Deus faz uma coisa que só Ele pode fazer. Ele endireita as nossas veredas. Eu vou te dizer o que é isso. Ele muda o lugar aonde você vai passar. Não ficou claro? Eu vou melhorar. Quando você entrega para o Senhor o teu caminho, sabe tudo, entrega, confia nele, sabendo que tudo Ele fará. A Bíblia vai dizer: Ele endireitará as tuas veredas. Se você estiver andando e Deus estiver no controle, o caminho que era torto, deixar Deus controlar não é ser um escravo, é ser inteligente. Sabe, quando a gente vive isso aqui, os nossos pés machucam menos, o suor escorre menos, o cansaço é menor, a fadiga é menor, sabe, o sofrimento é menor, porque Ele sabe o amanhã. Ele conhece o que virá depois de amanhã. Sabe o que você está vivendo como expectativa agora? O que você vai ver, o que você vai saber, sabe o que você vai experimentar? Ele já sabe. Você sabia que Deus já sabe o que eu estou vivendo hoje há anos e anos e anos, e antes de eu nascer já estava tudo preparado? O que a única coisa que Ele quer é que eu diga: pode pegar o controle. Você acredita em livre-arbítrio? Deixa eu dizer uma coisa engraçada. Eu sou pai. E eu parei um pouco de acreditar em livre-arbítrio assim. Não que não exista, só estou dizendo que eu estou assim, um pouco meio balançado. Sou pai, sabe? Eu digo pro meu filho assim: filho, você pode brincar lá, mas se eu fosse você, não brincava. Tá entendendo? Aí ele olha pra mim e diz assim: o que é que eu vou perder? Aí eu digo pra ele: não vou te contar. Sabe que isso é fictício, né? Que o João ainda não fala. Você sabe disso, né? Deus é a mesma coisa. Deus disse: quer andar sozinho? Você pode andar. A escolha é sua. Aí você vai: então eu quero. Aí Deus diz: só que se você estiver comigo, tem coisa maravilhosa pra gente viver junto. Aí a gente diz: eu que escolhi. Ele seduziu você a escolher melhor. Sabe o que Deus está fazendo agora com você? Está dizendo: ei, escolha direito, menino. Mas Ele já escolheu.
Já está tudo preparado, as coisas lindas da sua vida estão chegando. Deus está preparando, Deus está cuidando, Deus está desenhando, está na palma da mão dele. Você só precisa dizer: tá bom, eu escolho. Mas ele já escolheu há anos para você. Sabe, Deus já escolheu a pessoa certa para você. Deus já escolheu a faculdade para você. Deus já sabe o que é melhor do que para você. Ei, Provérbios 27: não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Sabe quem já está no amanhã? Aquele que controla a sua vida hoje, agora. Ele já sabe para onde está te levando. Deixa ele levar. Solta o controle, que ele já virou o jogo. Fala, meu lindo, que bom que você está aqui comigo. Essa é a primeira mensagem da série Propósito. E eu tenho certeza que uma mensagem atrás da outra será uma resposta de Deus para a sua vida. Todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, a gente tem um encontro aqui no canal. Não esqueça, antes de assistir o vídeo, já faça. Curte o vídeo, não esquece de comentar e manda para todo mundo. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, que há 3 anos, sem falhar uma segunda-feira, tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Amém? Vamos pro vídeo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 17, diz a Bíblia: e quando fizerdes por palavra ou por obras, façam tudo em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Tudo o que vocês fazem, tudo, façam para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo façam para a glória de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. A pergunta é: o que conecta com o tema dessa mensagem? Qual é o propósito de Deus comigo? Porque provavelmente você entrou nessa mensagem porque o que você mais quer é essa resposta. E eu acho que, tiro a palavra acho e coloco a palavra tenho certeza, que a ausência dessa resposta é a causa de tanto problema que nós temos hoje. E talvez você pense que, por não ter essa resposta, você é isolado de uma maioria que sabe. E, na verdade, é o contrário. A maioria não sabe. A maioria ainda não entendeu. Eu fico imaginando a quantidade de reflexos que temos na nossa história, justamente por não saber responder algo que é simples, porém muito profundo. O que Deus quer comigo? Qual é o propósito da minha existência? E a ausência de resposta é dolorida, porque para pensar o que é a nossa vida sem uma resposta sobre isso, ou sem o Deus da resposta. Já parou para pensar que sentido tem a vida? Por que nascemos se vamos morrer? Por que tem gente que vive mais, gente que vive menos? Por que tem gente aqui que é tão pobre? Por que tem gente que é tão rica? Por que tem crianças que adoecem tão cedo e morrem tão cedo? Já parou para pensar que a vida, ela é estranha se você não ter a perspectiva correta para ver ela? Já parou para pensar que tem gente que ganha milhões e milhões e milhões e chega no final do dia, se olha no espelho e diz: o que eu estou fazendo? Eu não sei nem quem eu sou. Assim, o pobre pensa igual, o rico, branco, preto, amarelo, não importa. Se nós não tivermos uma resposta sobre o básico, tudo é vão. Não tem sentido, porque tudo passa. A vida, ela é absurdamente veloz e as perguntas sem resposta são maiores do que as que têm resposta.
quem somos, para onde vamos, de onde viemos. E aí a filosofia ela divaga e não chega em lugar nenhum. A ciência trabalha apenas com expectativas, com talvez probabilidades, e não chega no final da resposta. Então, para ter a resposta, eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar em algo que transcende o que eu não consigo ver com os meus olhos ainda. Por isso a pergunta do vídeo é: o que Deus quer comigo? Qual é o propósito de Deus com a minha história? E aqui ela está no singular, é a minha história. É a minha. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus não me vê como uma multidão. Deus me vê como uma pessoa. Eu sou o Dave Leonardo Martins. Eu tenho 31 anos e Deus sabe quem eu sou, aonde eu moro. Deus sabe o que vocês não sabem ao meu respeito. Deus conhece o meu coração. Deus conhece a minha mente. Deus sabe dos meus medos. Deus sabe das minhas fragilidades. E Deus, quando me vê, Deus não viu mais ninguém. Deus viu eu. Da mesma maneira, Deus viu e vê você. Se você olhar na palma da sua mão, existem digitais nelas que ninguém tem igual. Você não foi feito numa máquina de réplicas. Você é exclusivo. A prova da existência de um Criador é que a sua criação é perfeita e não replicada. Nós somos únicos, feito à feitura do Senhor. Se você fazer um bolo, colocar farinha, ovo e trigo, a mesma quantidade, no mesmo forno, com a mesma temperatura, vai ser o mesmo sabor. Nós não. Nós somos feitos de maneira singular. E eu quero que você entenda que por isso Deus tem um propósito com você. A sua vida não é vã. Você não é um órfão da criação. Você não está por um acaso. Deus colocou você neste lugar. E crer é libertador. E só o fato de você se olhar no espelho e dizer: eu sou imagem e semelhança do Criador, já começa a alterar a tua forma de ver toda a sua vida. Eu já descubro o quanto sou amado, já descubro o quanto sou importante, já descubro que Jesus deu a vida por mim, me amou primeiro, sendo ainda pecador. Foi por mim, não foi por uma multidão, foi por mim. David, mas foi por todos, mas eu estou no meio de todos e fui visto de maneira singular. Deus viu a Maria, Deus viu o João, Deus viu a Paula, Deus viu o Dave, Deus viu o Tiago, Deus viu o Felipe, Deus viu você quando entregou o Filho na cruz do Calvário. Ponto. E isso já começa a resolver um monte de problema. Agora, eu preciso chegar aqui no texto. Mas antes eu preciso que você compreenda mais uma coisa. E a primeira é sobre singularidade. E a segunda é sobre uma palavra, que é o principal propósito de Deus com a gente. E você vai se assustar, porque vai ser constrangedor para você. O principal propósito de Deus com você é ser o seu amigo. Não, muito ruim. É
porque é constrangedor. Como assim? O Deus de toda a criação deseja ser o meu amigo? É exatamente isso. Doa quem doer. E essa é a maior raiva que Satanás tem de nós. É porque nós somos amigos do Senhor. Ele deseja ser o meu amigo, meu BFF, Best Friend Forever. É para sempre, para a eternidade. O Senhor me comprou com sangue precioso e deixou claro: eu não vos chamarei de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. E se você olhar em Gênesis, lá no início, a Bíblia diz que Deus criou o homem, criou a mulher, e todos os dias Ele descia no Éden para uma coisa: conversar. O Éden, Adão e Eva, peladão. Deus: oi Adão, como foi o seu dia? O que você fez hoje? Eu dei nome para vaca, eu dei nome para o leão, para zebra. Conversei com a Eva, mas ela falou muito mais do que eu. E quais são os seus planos para amanhã, Adão? Amanhã não sei, talvez eu nade, talvez eu suba na árvore, menos naquela. Aí Deus provavelmente dizia, né? Olha, mas de uma coisa do teu amanhã você pode ter certeza: na viração do dia eu vou estar aqui de volta. Você pode não ter certeza de nada, mas de uma coisa você pode ter certeza: todos os dias Deus está disponível para ouvir a tua oração e para falar com você. Salmo 55:17: de manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão, porque minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua voz, inclinarei os meus ouvidos e sararei a sua terra. Desde sempre Deus está querendo trabalhar aqui. E a gente está preocupado o que Deus quer que eu faça, sendo que a primeira preocupação é o que Deus quer fazer junto comigo. O que eu posso fazer com o Senhor? E esse é o meu maior desafio: é me relacionar com o Senhor Jesus. Eu tive um momento com o Senhor Jesus de oração essa semana. Sabe aquele momento de oração gostosa que o tempo voa? E que se você pudesse, você deitava no chão e ficava por horas ali só sentindo aquela presença doce e agradável do Espírito Santo. Mas a minha fala com o Senhor foi: Jesus, como é bom sentir a tua presença, como é bom sentir-se amado por ti. E eu não estava pregando, eu não estava aparecendo para ninguém, ninguém me via, era só eu e o Senhor. E esse é o maior propósito que Deus tem comigo, porque se eu não tiver isso, nada disso aqui faz sentido. Se eu não tiver vida com o Senhor, nada disso tem graça. Você não tem noção o que se passa pela minha cabeça num dia como hoje. Eu choro o dia todo se deixar. Eu estou sensível, eu estou querendo viver, quero ver acontecer. Mas se eu não tiver o Deus por trás que faz isso ser possível, não tem graça. E esse é o problema. A gente está se preocupando com o que Deus quer que eu faça, primeiro do que em Deus é e o que eu sou nele. Meu amigo,
E eu vou te dizer uma coisa: quando eu me torno amigo do Senhor, eu entro num caminho de descobrir o que Deus quer comigo. Porque se a dúvida é sobre a vida, eu pergunto para o autor da vida. Se a dúvida é sobre o carro, eu pergunto sobre quem inventou o carro. Se a dúvida é sobre a casa, eu pergunto por quem construiu a casa, para ele. Mas se for sobre a vida, eu pergunto para o autor da vida. E as melhores respostas nós temos dos nossos amigos. Entendeu? Essa é a primeira questão importante de se vislumbrar. E aí agora eu começo a chegar aonde Paulo diz: esse é um caminho de descobrir nossa razão, fazer tudo para a glória de Deus. E eu vou te dizer o porquê. Nós somos muito desatentos. Nós não percebemos as coisas à nossa volta. Tudo que a gente faz é às vezes de qualquer maneira. Eu não sei com que você trabalha, mas se você entender o que eu vou te dizer agora, amanhã pode chegar uma promoção no seu trabalho. Porque talvez você vai ser totalmente diferente do que nunca foi. Quem aqui trabalha atendendo pessoas? Quem atende pessoas durante o dia? Já parou para pensar que se você atendesse as pessoas como Jesus você seria a melhor pessoa do seu trabalho? Mas sabe por que isso não acontece? Porque você atende as pessoas com raiva. Porque você não gosta do que você faz. Porque o que você está fazendo não era o que você queria fazer agora. E é por isso que a gente sofre tanto com algumas coisas que não era para sofrer. Porque se quem estivesse naquela posição dissesse: tudo que eu for fazer tem que glorificar o nome de Jesus, a gente teria pessoas extraordinárias trabalhando no nosso meio. Quem trabalha fazendo café? Tem alguém que trabalha numa cafeteria aqui? Não? Não tem problema. Mas quem gosta de café aqui? Já pensou se quem fizesse o café fizesse o melhor café? Porque pensasse o seguinte: e se quem estiver no outro lado da mesa for Jesus? Se for Jesus que sentar à mesa para tomar o meu café, será que é o meu melhor café? Porque se alguém que faz café pensar isso, com certeza as pessoas vão amar o café dela, porque vai ser o melhor café. Tem algum mecânico aqui? Olha, temos um. Já parou para pensar se quando você arrumasse aquele carro, você pensasse: e se fosse Jesus o motorista do carro? Mas sabe por quê? É porque nós nunca fazemos pensando que aquilo que a gente faz glorifica o nome do Senhor. A gente é desatento e tudo fazemos pela metade, de qualquer jeito. E aí a gente diz: eu não encontro o meu propósito. Mas é porque o que você faz agora já não tem sentido nenhum para você. É igual quem diz que quando vai ficar rico vai ajudar. Não. Quando fica rico vai ficar ainda pior. Quem quer fazer bem feito faz agora. Quem quer ajudar, ajuda agora. Quem quer viver o propósito, começa vivendo agora. Em tudo o que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. E vocês vão descobrir o propósito de vocês de maneira rápida demais. Se eu entender que é para a glória de Deus, a minha forma de fazer muda, não muda? Se eu atender alguém pensando que aquilo glorifica o nome do Senhor, eu vou cuidar como eu vou falar, eu não vou tratar errado. E aí a gente entra num caminho de excelência. Quer ver isso onde aconteceu primeiro? Num lugar chamado Genebra, na Suíça. Uma das crises geradas pela reforma protestante foi esse texto, e ela impactou a Suíça como um todo. Os trabalhadores tinham como missão: tudo o que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Sabe qual que é o melhor relógio do mundo? Suíço. Porque quando alguém estava fazendo, estava dizendo: tem que ser o melhor. Não pode ser qualquer ponteiro, não pode ser qualquer máquina, não pode ser qualquer material. Tem que ser o melhor, porque é para a glória
de Deus. Já comeu chocolate suíço, bebê? É porque quando alguém foi fazer, disse: tem que ser o melhor. Até a vaquinha tem que ser melhor. Eu fui para a Suíça, irmão, as vacas são coisa mais linda lá. As vaquinhas parece que foram pintadinhas assim. O sininho aqui andando. Aí você diz: veio de lá. Tudo é o melhor, porque é para a glória de Deus. A série que você está vendo agora, a gente está fazendo o melhor. E você está assistindo, mas é para a glória de Deus. E aqui eu vou te dizer uma coisa: nesse dia, quando você entender que o que você faz agora tem que glorificar o nome do Senhor, as portas do teu propósito se abrirão, para que você chegue no lugar de excelência onde Deus preparou para que você seja completamente pleno naquilo que o Senhor desenhou sobre você. Mas tem que começar agora. Agora, eu quero dizer para você: tudo que você for fazer, seja atender um cliente, seja servir um café, seja varrer o chão, seja fazer o que quer que seja, faça para a glória de Deus, que provavelmente você será o melhor, o seu café será o melhor, o chão mais limpo será o chão que você varreu. Tudo que nós fizemos para a glória de Deus se torna o melhor, e quem faz o melhor vive o melhor. Simples e claro como uma luz que brilha. Eu vou terminar, porque o final disso é uma vida descoberta do Senhor. Alguém vai dizer para mim o seguinte: David, eu não sei qual é o meu propósito. E aí eu vou dar uma última palavra, um último conselho. Sabe aonde está o propósito seu? Sabe onde? Dentro de você. As nuances do teu propósito já estão implantadas dentro de você. Eu vou melhorar. Você acha que é possível exigir que uma macieira dê pêssego? Sim ou não? Não, porque ela nasceu para dar maçãs. É isso. Lembra que eu disse no início da mensagem: Deus fez você. Então tem algo em você que só você pode dar. E Deus não vai requerer de mim aquilo que Ele colocou dentro de você. Portanto, não se vive o propósito copiando o modelo que está dando certo para alguém. Se vive o propósito olhando para dentro de si. O que Deus tem para mim? Qual é o projeto de Deus? E enquanto você não descobre, tudo que vocês forem fazer, para não correr o risco de errar, façam para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela nossa geração, para que a compreensão seja a prática. Tudo que fazemos precisa glorificar o Teu nome, desde o mais simples ao mais complexo, tudo, a forma de lidar, a forma de fazer, de tratar, tem que ser como se fosse para Ti, Jesus. E quando alcançarmos o nível de excelência, seja no simples ou no profundo, no complexo, entenderemos com mais facilidade onde está o nosso propósito. Uma coisa é certa: existe um propósito, porque existe um Deus no céu que fez cada um de maneira individual. E eu, Jesus, sei quem eu sou em Ti, e que a minha geração descubra: Tu és o nosso amigo, e tudo que podemos fazer agora tem que ser
como se fosse para ti. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios de número 16, versículo de número 1 diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Uma outra tradução diz: o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Sabe, ele está dizendo o seguinte, Provérbios, Salomão: você pode fazer planos, você pode sonhar, porque isso é lindo, maravilhoso, mas veja, não esqueça de obter a resposta antes de viver aquilo que você mesmo planejou. Provérbios capítulo 14, verso de número 12 diz que há caminhos que para o homem são bons, mas o final é a morte. Ou seja, se eu não conheço o final, se eu não tenho a resposta, eu não tenho para onde ir. Sabe, a gente foi educado pelas histórias infantis, pela vida, talvez, posso dizer assim, que quando Deus cala, Deus consente. Quantos de nós já ouvimos isso? Eu me lembro que eu ouvi isso a Chiquinha falar a primeira vez. Quem cala, consente. Ou seja, se não tem resposta, ok, eu vou fazer o que eu quiser. E sabe, o silêncio não é resposta. Esquece. Resposta é sim e não. E ainda quando a gente é criança, quando a gente ouve sim, a gente diz por quê? E quando a gente ouve não, a gente também diz por quê. Então, se o sim desafia o porquê, se o não desafia o porquê, silêncio não é resposta. O problema disso é que, na ausência de paciência ou de tempo, a gente faz. Só que é interessante porque quando a gente faz algo sem ter uma missão clara, a gente não corre para o lugar certo. A gente não corre a nossa corrida. A gente não corre aquilo que de fato foi preparado para nós. A gente corre a corrida do outro. A gente corre a versão do outro, não aquilo que foi feito para nós. E o problema disso é que quando a gente começa a correr sem destino, a gente só corre para cansar, não para chegar. Aliás, a gente até pode chegar, mas não vamos chegar no nosso destino. A gente vai chegar no destino de outra pessoa. A gente vai chegar no endereço de outrem. E quando a gente chega no lugar que não foi feito para nós, a infelicidade é a certeza. Eu me lembro de uma história, uma história, talvez uma parábola dessas contadas de maneira contemporânea agora. Uma lebre passou correndo na frente de um cachorro que estava morrendo de fome. Esse cachorro começou a correr atrás da lebre, e correr, e a lebre corria, o cachorro corria. Sabe, chegou uma hora que um cachorro viu esse cachorro correndo atrás da lebre, e começou a correr atrás da lebre junto com o segundo cachorro. E essa conta foi aumentando, mais um cachorro. Mas chegou uma hora que os últimos animais que corriam não viam mais atrás do que estavam correndo, só corriam porque viam os outros correrem. Só corriam, mas sem saber. Bom, se está todo mundo correndo para cá, eu vou correr também. E não sabia mais. E aconteceu o seguinte: de repente a lebre entrou num beco, correu para um lado, o cachorro que estava na frente não viu, continuou correndo. Chegou uma hora que ele cansou, o outro cansou todo mundo. E o cachorro da frente olhou para ele e disse: vocês estão indo para onde? Aí eu estava indo atrás de você. Mas por quê? Eu não sei, mas a gente correu a tua corrida. Sabe o que é isso? Quando a gente corre porque alguém está correndo, a gente corre a corrida dos outros. E a pior coisa de correr aquilo que não foi feito para a gente é viver algo que Deus não expectou, não criou para nós. É viver de maneira, dissoluta. Isso acontece em várias áreas. Porque a gente acha bonito, a gente quer ser. Porque a gente acha especial, a gente quer fazer. Porque a gente acha que é bom para alguém, vai ser bom para nós. Eu quero dizer para você: não, aprenda. O bom de viver um recomeço é saber que uma nova história dá para viver agora de maneira diferente. Se até agora você viveu a expectativa de alguém para você, se até agora você viveu a expectativa dos outros ao seu respeito, está na hora de você viver a expectativa de
Deus para a sua história. Está na hora de você viver a corrida dele para você. Ei, e se a corrida dele for para a esquerda e todo mundo estiver correndo para a direita, eu quero dizer para você que o endereço que você vai chegar é exatamente aquele que foi criado para você. E melhor coisa do mundo é estar onde Deus planejou a gente estar. Não tem nada melhor. Sabe, eu estudei durante 5 anos para ser advogado. E eu acho lindo a profissão do direito, acho maravilhoso. Eu me lembro que durante toda a minha aula, durante todo esse percurso de universidade, eu vislumbrava a faculdade, sabe? Eu achava maravilhoso aquilo, e eu achava bonito. A minha mãe já dizia que eu era advogado, então ainda ficava muito melhor. Porque na minha família nunca ninguém havia se formado. Então a primeira corrida que eu assumi para me correr, não era a minha corrida, era a corrida da expectativa dos meus pais de ter um paradigma quebrado. Eu queria ser o primeiro da família a formar numa faculdade. Engraçado, né? E sabe, eu consegui. Engraçado que eu consegui formar. E quando eu me formei, eu me lembro que no dia da formatura eu fui chamado para ser o orador da turma. Aquele que faz o discurso. E sabe, no dia do discurso eu já era um pregador da palavra. Eu já era um evangelista, eu já fazia isso que eu estava fazendo, que eu faço agora, eu já fazia. Só que eu estava ainda correndo uma corrida que não foi feita para mim correr. Eu dei palestra na faculdade durante 4 anos, porque o meu sonho, ou o que eu pensava ser o meu sonho, era ser um professor universitário. Não era a minha corrida, mas era a corrida que eu estava correndo. E sabe o que é ruim de correr algo que não foi feito para a gente correr? É que o cansaço é redobrado. Porque o mesmo caminho que você faz para ir, você tem que fazer para voltar. Porque você tem que abrir mão. A não ser que você queira viver uma corrida eterna que não foi feita para você correr. A não ser que você queira ir para um lugar que não foi feito para você chegar. Aí a pergunta sempre vai ser Deus olhando para você dizendo: tá indo para onde? É para cá. E a gente, não, é para cá. E Deus está dizendo, para cá. No dia da minha formatura, eu fui fazer o discurso. E sabe, eu nunca fui bom de preparar esboço, nunca fui bom de escrever mensagem. Eu sempre gravo, eu tento gravar pelo menos na cabeça, criar uma ordem lógica para poder falar. E eu passei o dia inteiro preparando aquela palavra. O pregador sempre prega, né? E eu estava preparando uma palavra, mas era para a formatura. Tinha 400 alunos atrás. E eu cheguei no ápice da minha mensagem. Eu olhei para trás, todo mundo formando bonito, aquela roupa, aquela beca de formatura, que a minha mãe olhava para mim, os olhinhos dela brilhavam com aquilo. E todo mundo da família lá e tal. E eu olhei para aquela galera e disse: olha, daqui sairão os doutores do Brasil. Uau, Joinville. Porque eu estava empolgado. Daqui sairão os juízes de direito, os desembargadores, os promotores de justiça. E sabe, durante a faculdade eu via essas pessoas. Porque durante a faculdade você já consegue ver quem é o que não parece que não vai dar nada, né? Que é meio burrão a faculdade inteira, que não dá moral para nada. E pior que tem gente que surpreende. Você olhou a faculdade inteira e disse, no final o cara vira o juízo que vai sentenciar o processo seu. Aí você chega lá e fala assim, oh, Vossa Excelência. Vai saber, a vida dá voltas. Porque se a corrida é dele, o destino sempre será bom. E aí eu me lembro que eu olhando para eles, eu sabia, os concurseiros, aqueles que queriam ser os juízes, realmente os desembargadores. Teve gente que eu decepcionei, que eu pensei que assim não virou. Mas eu me lembro que eu dizendo, e de repente o Espírito Santo falou no meu coração. Eu dizendo, daqui sairão os juízes, os promotores, os desembargadores. E o Espírito Santo diz no meu coração, e daí sairá um pregador da minha palavra. Você aplaude porque não é você que estudou 5 anos, que correu uma corrida que não era para correr, que fez um esforço que não precisava fazer, que poderia estar vivendo antes aquilo que Deus sonhou. Se tivesse antes de correr perguntado, devo ir? É para cá que eu devo correr? É para esperar-se a resposta. Sabe o que mais dói o meu coração? É saber que durante tempos da minha vida eu caminhei para uma direção que não foi feito para me percorrer. Sabe, o Espírito Santo dizia no meu coração, um pregador da minha palavra. E a lágrima começou a correr. 5 anos
estudando aquela faculdade, fazendo prova, sabe, trabalho, TCC, e o Espírito Santo dizendo: um pregador da minha palavra, um pregador da minha palavra. E eu: juízes, pregador da minha palavra, advogado, pregador da minha palavra. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Você quer a resposta do caminho que eu fiz para você? Ei, eu fiz você para isso. O caminho seu é para cá. Se quiser andar para cá, faça o seu caminho sozinho, mas não esqueça: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Sabe que eu estou dizendo isso para você? Não estou lhe dizendo que você será um pregador, não estou lhe dizendo que você será um obreiro, que você será um pastor, que você será um empresário, que você será um advogado, que você será um juiz. Não, porque essa resposta não é eu que te dou. Essa corrida é minha. Essa corrida aqui é minha. Tem gente no Brasil que já fez igual. Gravou vídeo sentado, com o microfoninho na frente, com as luzinhas atrás, com o teclado num lado. Mas isso aqui não é o segredo. 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 O segredo é quem fez a corrida para eu correr. E o segredo é quando eu digo: ei, eu vou fazer aquilo que Deus fez eu para viver. E that's it. Deus tem uma corrida para você. Deus tem uma história para você. Ei, tá na hora de recomeçar. Dá um replay. Volta onde você parou. Volta onde você desistiu. Volta onde você não deveria ter parado. Chega no destino e diz: Senhor, para onde eu devo ir? Se Ele dizer para a direita, vá. Se Ele dizer para, espera. Espera, porque o caminho será feito, nem que seja no deserto. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que bom que você chegou. Essa é a nossa terceira mensagem da série Tudo Novo. Se você não assistiu as outras, não tem problema, mas depois assiste, vai fazer muito bem para sua vida. Eu só quero te pedir um favor antes de você ouvir a mensagem de hoje. É que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é rapidinho. Você clica, se inscreve, ativa o sininho e toda segunda-feira tem uma mensagem nova para você aqui. Faz o seguinte, coloca como um hábito da sua vida, para a sua edificação pessoal, sabe? Como um hábito para que você tenha uma vida devocional. Todo dia assiste uma mensagem, vai ser bom para você. E se você ainda não curtiu o vídeo, faz aqui, ó, tem um lugar aqui, um joinha, você clica, porque isso faz com que o vídeo vá mais longe, mais pessoas assistam e sejam abençoadas assim como você será agora. Vamos para a palavra. Salmo de número 51, verso 10 diz o seguinte: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Sabe, é o rei de Israel, Davi, clamando para o Senhor, em outras palavras dizendo: tira tudo de mim, pode tirar tudo, só não retira de mim o teu espírito. Sabe, Davi dizendo: não me deixa vazio de novo, igual eu estava. Para você entender, essa é uma cena onde Davi tinha acabado de ser duramente corrigido por um profeta chamado Natã. Davi tinha pecado contra Deus, havia caído em pecado com uma mulher chamada Batseba. E a Bíblia diz que Natã admoestou ele, colocou a verdade para ele. E ele ficou em estado de choque porque se encontrou sujo. E quando ele se encontrou sujo, ele disse: Deus, por favor, coloque em mim um coração puro, reto, e por favor, não retira de mim o teu espírito. Não retira de mim o teu espírito, porque eu não sei viver longe da tua presença. Sabe que coisa? Eu conheço muita gente hoje, muita gente. A vida que Deus nos deu a capacidade
e o privilégio de conhecer gente de todas as castas da sociedade, do mais rico ao mais pobre. E sabe o que é engraçado? Porque esse sentimento vazio não é para quem tem muito ou para quem tem pouco. É um sentimento compartilhado entre os ricos e os miseráveis. Todo o ser humano tem exatamente isso dentro de si, um vazio. Ninguém está isento de ter essa sensação. Eu conheço gente milionária, talvez até bilionária, que diz: ai, meu Deus, eu não sei, mas parece que falta uma coisa. Aí tu vê, tem Ferrari, avião, casão, mulherão, tem tudo que alguém pode dizer que é bom, mas ainda diz, quando costa a cabecinha no travesseiro, falta alguma coisa. E toda semana ele tenta comprar algo para tentar sufocar esse sentimento. Toda semana ele está vendo alguma coisa nova para ver se agora vai. Agora acaba, ele tira férias longas. Agora acaba isso dentro de mim. E quando as férias acabam, quando a bebida acaba, quando o dinheiro passa, o resultado volta de novo o mesmo vazio. Um dia, quando eu consegui comprar a casa linda que eu tenho tanto sonho, com fundo pro lago, com um condomínio gigante, com um carro lindo na garagem, aí sim eu vou ser completo e feliz. Aí o dia chegou. Casa, carro, tudo. Mas ainda está faltando alguma coisa. Aí o pobre que mora lá no Ribeirinho, lá no meio do mundo, diz: o dia que eu comprar uma rede boa para dormir, aí sim eu vou ser feliz. Aí ele comprou a rede, e quando a rede ele estendeu e deitou, ele colocou a mão no peito e disse: mas ainda falta alguma coisa. Aí um dia ele viu uma bateirinha passando no ribeiro, e ele diz: aquela bateira, se eu tiver, acaba. E ele comprou a bateira. E o dia que ele estava dentro da bateira remando, ele colocou a mão no peito e disse: falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E o mundo vive atrás desse alguma coisa. E as pessoas rodam e rodam atrás dessa alguma coisa. Nunca estão contentes, nunca estão satisfeitos, nunca estão completos. Sempre tem alguma coisa faltando dentro de si. Não dentro de casa, não dentro da garagem, não dentro da conta bancária. É dentro de si. Sabe qual que é o problema? É porque a gente sempre pensa que a nossa deficiência, a nossa carência está em algo fora do nosso coração. Mas a maior carência do homem habita dentro do coração. Eu vou te explicar uma história que é a lógica de todo o propósito e projeto de salvação de Jesus. Nós estamos sem Jesus, mortos espiritualmente. Dentro de nós, o nosso espírito, quando não tem Jesus, está morto. Então nós temos as razões, as emoções, pode estar tudo em dia, mas o nosso espírito está morto. Morto. E é isso o vazio. É porque existe um cemitério dentro de nós. E enquanto a gente não se choca com o Criador, a gente é um órfão cósmico de toda a história. Enquanto a gente não bate de frente com o Criador, a gente é um galho caído no chão que não está enxertado na videira. Tem aparência, tá bonito, mas não corre seiva por dentro, portanto não dá fruto. E sabe, a minha maior dificuldade como evangelista não é falar do que preenche o espaço, é de convencer o homem que é vazio.
Meu maior desafio não é falar para você: Jesus, preenche o espaço da tua alma. Não, é dizer para você que dentro de você há um vazio, e que esse vazio eu conheço alguém que pode preencher. Oh, meu Jesus, eu quero dizer para você, meu lindo, no meio do dia, numa gravação à noite, é exatamente o que está acontecendo agora. Sabe o que é? Você acabou de se chocar com o Criador. Eu vou dizer pra você, eu vou explicar melhor. Eu tô com vontade de levantar, mas eu não posso levantar por causa da gravação. Ah, meu Deus. Quer ver? Você ouve uma vez por semana uma mensagem, certo? Ouve, né? Ouve. Você ouve quando tá mal, não ouve? Ouve. Mas quando o dia tá bom, não ouve, né? Porque daí não precisa. Eu sei, eu conheço vocês. Eu ajudo muita gente assim. Tem gente que só me procura quando a vida tá uma zica. Quando tá bem, esquece. Eu queria que me chamasse um dia bom pra comer uma carne junto, fazer uma coisa top junto. Mas no dia que tudo desmorona, pastor, me ajuda. Mas daí melhora as coisas, esquece da gente. É tudo bem, não tem problema. Você assiste um vídeo uma vez por semana. Quando você assiste, o que você sente? Ai, coisa boa. Eu sinto uma energia tão boa quando eu escuto esse menino. Eu não sou da casa de energia da cidade. Eu não sou. Minha cidade é a Celesc. Eu não sou da Celesc. Vai, não vendo energia, mas tudo bem. Pode falar o jeito que você quiser. Eu acho bonitinho falar. Mas uma energia boa, uma energia. Eu sou energético, eu adoro. Tudo bem, eu acho bonitinho mesmo. Não, até eu, às vezes, quando eu falo, que energia boa, depois eu falo, nossa, que descolado que eu tô falando energia. Mas aqui, você sentiu, né? Você sente isso, né? Mas daqui a pouco desaparece, não desaparece? É que sai. É porque a gente... Como eu te explico isso para você nunca mais esquecer? A gente não pode viver com Jesus de encontros. A gente não pode viver com Jesus no dia mau. Jesus é socorro, é socorro. Jesus é o refúgio, é refúgio. Mas Jesus também é uma casa permanente. Só que se eu te dizer agora o contrário, você vai ficar doido. Sabe quem é uma casa permanente? De Jesus? Você. Sabe onde Jesus quer morar? Eu estou pregando igual como se fosse tudo criancinha me ouvindo agora. Sabe onde o Papai do Céu quer morar? Sabe? Exatamente naquela área vazia do teu coração. Exatamente naquela área vazia do teu espírito. Exatamente aonde você não consegue justificar porque tendo tudo tenho falta de alguma coisa. É exatamente nesse lugar que Ele quer fazer morada. Só que a Bíblia diz que Ele não invade lugares vazios. Todos os dias, quando você ouve um vídeo, quando Deus manda alguém falar alguma coisa pra você, alguém chega e te falou uma palavra aqui, ó. Você sente Ele uma presença, mas você não abre a porta. Mas a Bíblia diz: eu estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei e farei morada para sempre. Eu quero que você saiba que o que você vê em 10 minutos é possível viver para sempre. Eu não
não sou isso aqui só quando falo para você. A minha vida é exatamente isso daqui. Não é uma busca durante 15 minutos, é uma vida inteira para poder te falar 15 minutos. Ele está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, o Senhor entrará e fará morada para sempre. Aonde você estiver agora, vai girar rápido esse negócio. Você que está aqui, meu lindo, e que nunca abriu a porta do coração, que sempre está sendo visitado, mas nunca virou uma casa permanente. Se você quer viver isso, se você quer que o Senhor habite no teu coração, como é que eu não descobri isso antes? É simples. Como é que pode? É simples. Quer que o Senhor te encontre? Pare de fugir. Abra a porta. Deixa Ele fazer morada dentro de você. E você vai viver a mudança mais extraordinária do mundo. Uma mudança de dentro para fora. Um espírito vivificado. Estava morto, agora está vivo. Eu sou a oliveira verdadeira. Jesus é a oliveira verdadeira e nós somos os ramos enxertados na oliveira. A gente escolhe ou vive nele ou sem ele. Davi diz: tira tudo, só não tira de mim a tua presença, porque o melhor da minha vida não é o reino, não é a coroa, é o teu espírito dentro de mim. Pode dizer uma coisa para você? Hoje eu tenho uma casa maravilhosa. Eu moro numa casa boa, um apartamento muito gostoso lá na minha cidade. Eu ando num carro bem legal. Eu gosto de carro que Deus o livre. Eu consegui realizar um sonho de um carro que eu sempre quis. Top. Eu amo aquele carrinho lá. Eu entro nele e fico, ai, coisa linda, ó. Top. Eu tenho uma vida tranquila hoje, graças a Jesus. Mas sabe o que é engraçado? Teve um tempo que eu não tinha nada disso. Não tinha o carro, não tinha a casa, morava numa kitnet, andava de ônibus, tinha dificuldade para comer na faculdade porque não tinha dinheiro. E sabe o que é engraçado? O mesmo tanto que eu era feliz lá atrás é o mesmo tanto que eu sou feliz agora. E eu não consigo te explicar, mas eu consigo ter a mesma felicidade hoje, a mesma felicidade que eu tinha lá atrás, quando eu pagava R$320 de aluguel, morrendo de medo de um homem aumentar R$10 e a gente não ter condição de pagar. Porque o segredo da nossa vida e felicidade não é o que está fora, é o que está aqui dentro. Jesus, tem gente tomando uma decisão aqui esta noite, Senhor. Tem gente assistindo essa mensagem agora pela internet. Está dizendo em lágrimas agora: Senhor, eu quero abrir a porta do meu coração. E é isso que nós chamamos do fenômeno da salvação. Uma vida nova, tudo novo, Pai. Jesus, muda a história dos teus filhos. O espírito que estava morto vivifica. Uma casa nova, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Eu tô com vergonha. Gente, nós estamos em Curitiba.
E essa, aleluia. E essa é a série Vida em Ordem. Toda segunda-feira tem uma mensagem de Jesus para você aqui no nosso canal. Eu quero te fazer um convite, se ainda não fiz ou se você ainda não está inscrito. Se inscreve no canal. Se inscreve, é rapidinho, você aperta inscrever, ativa o sininho. Toda segunda-feira você vai estar aqui comigo. E outra, a gente quer chegar em 10 milhões, falta tão pouquinho. 1 milhão, só 1 milhão, só. Então se inscreve rápido, ajuda nós. Quando bater 10 milhões nós vamos levar um para Israel, hein? Promessa é dívida. Como nós vamos pagar essa conta, só Deus sabe, mas nós vai. Então se inscreve, curte o vídeo, dá um like rapidinho, comenta, compartilha, para que essa mensagem chegue ainda mais longe e milhares de pessoas sejam abençoadas por essa palavra. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Ô gente, o que é isso, hein? Respeitar Curitiba. Salmo 42. Salmos de número 42. Verso 5 diz o seguinte: por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que estás abatida, ó minha alma? Sabe, essa palavra desânimo, ela é muito mais recorrente do que a gente imagina. E muitos têm dificuldade de entender que o evangelho, ele é para o desanimado também. Quando a Bíblia fala a partir de Cristo, Jesus dizendo: deixar vir a mim aqueles que estão cansados. É o desanimado, oprimido, sobrecarregado, que eu aliviarei. Sabe, sendo sincero, acho que nós estamos precisando de uma palavra como essa. Temos a impressão, e eu não sei se você tem essa impressão, que algumas coisas têm esfriado dentro do nosso coração. Algumas coisas têm saído de dentro das nossas casas. Algumas coisas têm apartado da nossa vida, porque estamos desanimados. Porque algumas coisas nós já ouvimos tantas vezes que ainda não aconteceram dentro da nossa casa, que a gente não consegue mais acreditar que algum milagre sobrenatural pode de verdade acontecer. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, abri o meu direct e uma menina me mandou uma mensagem dizendo: como é que eu vou acreditar? Parece que comigo nunca acontece. Parece que comigo nada disso é verdade. E eu sei o que ela está sentindo. Desânimo. Desânimo a gente sente por vários motivos. Canseira. Quando a gente olha para todo mundo acontecendo algo extraordinário na nossa vida, não acontece. Quando alguém chega depois da gente, consegue algo que a gente demorou muito tempo e nunca nem chegou perto, a gente começa a desanimar. Seja sincero. Quando a gente vê Deus fazendo algo na vida de alguém que a gente queria que fosse na nossa, e às vezes não é nem inveja, é desânimo. A gente desanima. A gente começa a acreditar no que as pessoas dizem, no que as pesquisas estão contando, no rumo que o mundo segue. Porque observa tudo agora. Você vai casar, só notícia ruim. Você vai ter filho, só notícia ruim. Você vai abrir um negócio, só notícia ruim. Você vai viver, é só notícia ruim. Você diz: eu vou casar, todo mundo diz: nossa, divórcio. Tem que pensar no divórcio. A pessoa já começa a dizer: poxa, acho que eu não vou mais não. Desanima. A pessoa vai abrir uma empresa, e aí, irmão, abre o jornal. Inflação, juros, e o pau torando, e o povo roubando a torta direito. E aí todo mundo diz para você: não abre, é melhor não abrir. Aí você desanima e para. E aí você precisa de um milagre da parte de Jesus, e você ora, e as pessoas estão dizendo para você: não adianta, meu lindo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você quer engravidar? Não adianta, não vai acontecer. E esse é o caos que a gente vive, gente desanimada caminhando pela terra.
E aí eu quero só que você entenda que isso não é das pessoas simples ou fracas. Isso é nosso. Todo mundo tem isso dentro de si. Se não cuidar, nós desanimamos. Se nós não cuidar, nós desfalecemos. Quando eu estou olhando aqui para o texto que leio, não é um homem comum falando, é Davi. O homem segundo o coração de Deus se encontrou num estágio da vida que olhou para ele e disse: por que você está abatida, ó minha alma? Ele está olhando para dentro de si dizendo: está alguma coisa acontecendo de errado dentro de mim. E eu quero que você compreenda, o desânimo é inimigo da esperança, e a esperança é inimiga da fé. Quando a esperança vai embora, a fé cai. Quando o desânimo se apodera, a esperança vai embora. Entende? Uma coisa conecta com a outra. Quando não tem, se torna inimigo. E aí que mora o negócio. Nós achamos que está tudo bem, mesmo desanimados em várias áreas da nossa vida, mas a gente vai morrendo pouco a pouco. A gente vai parando de viver uma vida com Deus, a gente vai parando de buscar, a gente vai parando de ouvir. A gente ouvia uma mensagem todos os dias, e aí a gente não viu o resultado, e a gente vai parando. E a gente tinha promessas de Deus sobre a nossa vida, e a gente desanima, a gente vai esquecendo. Você entende que loucura é essa? E aí vem o evangelho e diz: ei, por que te abates, ó minha alma? A loucura é imaginar que alguém está brigando consigo próprio. É isso que está acontecendo. Davi está olhando para dentro dele e está dando um recado: nós ainda o louvaremos. Peraí, vamos de novo. Espera em Deus. Davi está olhando para dentro dele e está dizendo: a alma está abatida, mas ei, levanta, espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Não desanima, não para, não fica triste. Espera em Deus, porque nós ainda o louvaremos. Sabe, a gente tem que começar a aprender a brigar com os nossos pensamentos. Isso é estranho. Tem alguém que fala sozinho aqui? Dormindo eu tenho medo. Eu conheço alguém que mora comigo, que dorme comigo, Jesus dela. Esses dias eu acordei, ela estava no talk show. Eu queria entrevistar ela dormindo, mas ela não deixou. É bom, a gente descobre algumas coisas, vai que descobre aquilo. Só sei de uma coisa: quando a gente está sozinho, eu não sei você, mas eu fico falando sozinho. Eu fico falando inglês sozinho. Eu só acho que eu tenho um pouco de problema mental. Eu fico pregando inglês sozinho. Eu fico pregando porque eu quero esse é um desejo no meu coração. E Deus fala. Então às vezes eu fico na frente do espelho. Amen. Thank you, Jesus. Tô falando sério. Mas às vezes eu estou sozinho, escrevendo alguma coisa ou pensando, e eu começo a contar algo para mim. Eu começo a contar algumas coisas para mim, sabe? Isso para me trazer ânimo, para me lembrar algumas coisas que eu não posso esquecer. Então às vezes eu estou sozinho em algum determinado lugar, eu começo a dizer: lembra como era antes? Lembra como as coisas funcionavam antes? Lembra? E eu começo a contar para mim: lembra de onde Jesus tirou a gente? Como se eu fossem duas pessoas. E às vezes eu estou desanimado com alguma coisa, e eu falo: olha só como já está melhor do que estava antes. Deus já está fazendo tanta coisa boa. Lembra? Era muito pior antes, rapaz. Você está reclamando do quê? Isso é brigar consigo próprio. É trazer a luz, é trazer à memória aquilo que dá esperança. Então o desânimo precisa ser combatido dentro da gente, irmão. Isso é doido, mas é nós que temos que combater. O evangelho vem e diz: ei, levanta. Mas você tem que olhar para a tua alma dizendo: ei, levanta. É com você que ele está falando. Porque te abates, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Ele está dizendo: vai acontecer, tudo aquilo que ele prometeu vai acontecer. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar. Lembra, primeiro conselho rápido para começar: o dia que você estiver desanimado, brigue com os teus pensamentos. Como David, traz à luz tudo aquilo que Jesus já fez por você. Lembra de onde ele te tirou.
Lembra dos milagres que você já viveu. Lembra tudo que Ele já fez de bem pela tua casa, pela tua família. Você só está vivo porque Ele é fiel com você. Nenhuma palavra dele vai cair por terra. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Levanta, não desanima, porque te abates, ó minha alma. Espera em Deus, porque ainda o louvaremos. Entende? Mas aqui eu preciso ser sincero. Às vezes não é a gente que quer desanimar, é quem está no nosso lado que quer desanimar a gente. Você tem uns amigos bandidos? Isso é claro. Você tem amigo que só tem uma missão na tua vida: te levar para longe de Jesus. Já tem gente assim que você anda, que toda vez que você sai com ela você fica pior. Você fala coisa que você não falava, você pensa coisa que você não pensa normalmente. Tem gente assim? Tem. A gente só não consegue às vezes se livrar. E tem gente que nem dá porque às vezes mora com a gente. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque os nossos maiores inimigos às vezes são os irmãos. São pessoas que estão perto. Às vezes a fonte do desânimo é quem mora junto. Isso é ser coerente com a realidade. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração sobre desânimo, eu comecei a olhar para a Bíblia, para pessoas que tinham tudo para desanimar. Eu queria entender isso, porque se nós formos achar motivo para ficar ruim, a gente vai ficar. Se a gente for achar defeito nas coisas, a gente vai achar. Mas eu comecei a olhar na Bíblia gente que tinha motivo para desanimar. E o porquê não desanimou? O que fez que não desanimasse? E todos eles têm uma coisa, a mesma coisa: não desistiram de orar. Vou dizer de novo: não desistiram de orar. Tem uma mulher na Bíblia em especial, chamada Ana. Essa mulher, ela tinha um problema. Ela era estéril e ela não podia ter filhos. Qual era o maior desejo dessa mulher? Ter filhos. Mas olha o contexto dela. O diagnóstico diz que não dá. Há uma outra mulher no jogo chamada Penina. E essa mulher tem muitos filhos. Muitos filhos. E ela zomba de Ana. Na outro lado tem um marido chamado Eucana, que desmotiva ela a crer. Olha que doideira. Desmotiva ela. Ele diz: eu sou para você mais do que 10 filhos. Para de buscar. Para de desejar isso. Para de tentar viver esse milagre. Eu sou para você mais do que 10 filhos. Então olha que doideira. Essa mulher, ela tinha tudo para desanimar. Ela tem inimigos, ela tem diagnóstico e ela tem pessoas que desmotivam. Gente que ri, gente que não acredita e gente que desmotiva. Por que ela não desanimou? E eu de verdade, eu olho para algumas coisas na nossa casa, na minha família, por exemplo. Por que minha mãe não desanimou de orar pelo meu pai? O que foi que manteve a chama acesa? O que faz a gente, mesmo tendo tudo para desanimar, manter a chama acesa? O que faz a gente permanecer crendo, mesmo quando tudo à nossa volta diz que não dá? Meu lindo, sabe qual é a loucura? Vai num hospital, entra num leito de hospital. Tem gente que tem um diagnóstico de morte e ela ainda dobra os joelhos dizendo: me cura, Jesus. Eu vou dizer de novo para você. Tem gente no hospital que o médico disse: você tem 6 meses, e ela dobra os joelhos dizendo: Jesus, eu quero ser curada em nome de Jesus. Eu vou melhorar. Todos os dias tem uma mulher estéril que nos procura para pedir oração. Ontem, aqui, um casal me chamou e disse: nós temos um sonho, e o nosso maior sonho é ser pai. Ora por nós. Por
que não desistem. O que mantém a chama acesa? Oração. Oh, aleluia. Oração. Diga para quem está pertinho de você só isso aqui: ore até que algo aconteça. Eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto dia 23 de abril de 2009. E eu só levantei porque algo aconteceu. Minha mãe dobrou os joelhos 8 anos pela minha família. Ela só levantou os joelhos do chão porque algo aconteceu, ela não desanimou. Ana, ela não parou até que Deus olhasse para ela e fizesse alguma coisa. A Bíblia vai dizer que Ana estava dobrando os joelhos, chorando, desesperada dentro do templo. Quem está lá na porta do templo é um homem chamado Eli, pensando que ela está embriagada. Mas a Bíblia diz que do céu Deus ouviu a oração dela e deu um filho chamado Samuel. Eu quero que você compreenda isso. Tem uma coisa que destrói o desânimo: a fé inabalável. Tem uma coisa que o desânimo não consegue bater de frente: a viva esperança em Jesus. Tem uma coisa que o desânimo não consegue compreender e não consegue lutar: a fé de alguém que ama Jesus. Eu vou ser bem clarinho com você: eu amo gente que tem tudo para ser triste e é feliz. Eu conheço gente que tem pessoas... Puxa, como que eu explico isso para você? Não é sobre dinheiro. Gente que tem doenças terminais, que você conversa com ela e você fala assim: nossa, eu tinha uma palavra de esperança para ela, mas quem me deu esperança foi ela. Que essa pessoa tem, que ela não desanima, e eu que tenho quase nada, estou doido de vontade para desistir de tudo. Diga comigo: vida com Deus. Meu maior sonho como pregador é que você não dependa de mim, é que você viva uma vida com Deus, que seja um mero instrumento, mas que a fonte seja Ele. Quem tem vida com Deus não precisa de muleta, anda com a fé que Deus a coloca dentro, entende? Quem tem vida com Deus não para, não desfalece, não desanima. E aqui para mim é o mais incrível: Ana teve um filho chamado Samuel. Deus deu. O que ela fez? A Bíblia diz que ela foi na casa de Penina, esfregou na cara dela. Falou: aqui ó, bem mais bonito do que os teus. Se somar tudo os feinhos que tu tem, não dá o bonitinho que Deus me deu. Ela foi para Eucana e disse: a se lascar, rapá, tu é para mim mais do que 10. Esse aqui, meu filho, nem te compara. Não, Ana não fez isso não. A Bíblia diz que Ana consagrou ao Senhor o filho que recebeu. Oh lindo, eu preciso que você entenda isso, sabe? A oração, ela atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Ela destrona o desânimo, ela traz e renova a nossa esperança. Ela traz paz para a nossa vida, traz luz para o nosso caminhar. Ela muda o nosso coração, ela muda o nosso espírito no meio da tempestade. Todo mundo está desesperado, e quem tem a vida com Deus está dizendo: tem esperança, vai dar tudo certo, Deus está no controle, não precisa ficar com medo, porque te abates, ó minha alma. Lindo, entenda: quando as pessoas tentarem te desanimar, quando as pesquisas tentarem roubar de você a paz, a esperança e a fé, ore, mas não ore pouco,
Ore até que algo aconteça. E lembre-se, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele ouve as nossas orações e o melhor de tudo, Ele responde. Não desista de orar até que os seus olhos se abram e vejam o milagre que Deus vai fazer. Eu quero repetir sobre a sua vida: Deus vai fazer. Se tiver alguém que você conhece que desanimou, lembra ela. Por que te abates, ó minha alma? Ei, você que está desanimado, por que te abate, ó alminha? Você ainda vai ter um testemunho lindo para contar. Ei, porque você está desanimado, Deus ainda vai fazer um milagre na sua vida. Ei, porque você vai casar. Teve irmão que falou: não, você vai ter filhos, você vai ter uma família linda, você vai ter uma carreira extraordinária. Aleluia! A sua vida na terra não será vã, ela terá frutos incríveis para a glória do nome dEle. Ei, tudo aquilo que Ele prometeu sobre você vai acontecer. Não te abate, continua caminhando, continua crendo, continua vivendo os planos do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ore até que algo aconteça. Lucas 24:49. Jesus olhou para os discípulos e diz: eu estou indo embora, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, que estará com vocês todos os dias e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu fiz. Aleluia. Mas aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: vão para o templo e esperem. Esperem. Aí eles foram para o templo e a Bíblia diz que eles começaram a orar. O que eles fizeram enquanto esperavam? Orar. Mantenha a chama acesa. Enquanto não acontece, mantenha a chama acesa. Eu lembro de quando eu era garoto e Jesus falava comigo às vezes em alguns lugares, usava pessoas para falar sobre o meu futuro. E o futuro era muito legal, mas o presente era bem estranho. E aí eu me lembro que as minhas orações não eram pelo futuro, era pelo presente. Esses dias eu estava lembrando de alguns propósitos com Deus que eu fiz quando eu era garoto, quando eu era jovem. Como se não fosse, né? Que tristeza a gente começa a falar isso, né, irmão? Quando eu era jovem, puxa vida, poxa, Jesus, me ajuda a não falar mais isso. Mas quando eu era menos velho, eu me lembro que um dos propósitos que eu fiz com Jesus, eu tinha 24 anos de idade, era: Jesus, eu tenho um pedido, eu quero te conhecer melhor, quero te conhecer mais. Eu morava numa kitnet, andava com um carrinho velho, ganhava R$1.500 por mês, pagava aluguel, faculdade, estava tudo certo. Não estava pedindo nada para Jesus, nada de bem material, nada, não estava querendo nada. Eu só queria uma coisa: eu queria conhecer melhor Ele. E sabe, foi a melhor coisa que eu fiz, porque tudo que podia me desanimar não conseguiu, porque a chama estava acesa e bem acesa. Eu me lembro no primeiro dia que a gente foi para esse lugar de oração, eu fui com alguns amigos, e um deles eu me lembro bem, Jefferson. Nós subimos orando aquele monte, e naquele dia teve de tudo lá em cima. Primeiro, quando a gente subiu, começou uma ventania muito forte, mas quando chegamos lá em cima, o vento parou.
E começou uma chuva, sabe aquela chuva bem fininha? E tudo para nós era motivo de agradecer a Jesus. A chuva caía e a gente dizia: a glória de Jesus está nesse lugar. Que delícia. E a gente, e uma loucura, era tudo garoto. E pra gente aquilo era combustível. Me lembro que nós descemos do monte aquele dia e falamos: vamos abrir a Bíblia para ver se Deus fala com a gente alguma coisa. E aí eu abri a Bíblia e abri Jó 42, dizia o seguinte: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aleluia. E sabe, nós fizemos isso todos os dias. Foram 5 dias que nós descíamos o monte, abríamos a Bíblia e caía Jó 42. Antes a gente falava: troca de Bíblia, pega outra Bíblia, isso é sorte, é acaso. Eu pegava a Bíblia do outro, abria, Jó 42. Antes eu só conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Deixa eu dar uma palavra de esperança para você, meu lindo. Continue crendo, continue acreditando, não desanime, não pare, não desfaleça, porque aquilo que você crê, os teus olhos em nome de Jesus em breve irão ver. O fruto da sua fé será, aleluia, será o testemunho que você vai contar. Amém. Eu quero só que você saiba: só vive o milagre quem não para no caminho. Eu sei que você não gosta de fazer isso, não tem problema, vou pedir igual. Escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, não tem problema, olha pra frente, não dá nada não. E diz pra ele: ei, desanima não. Deus é contigo. Tudo o que Ele prometeu vai acontecer. Eu vou fazer. Ei, bebê, ei, olha pra mim. Não desanima não. Tudo aquilo que Ele te prometeu vai acontecer. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Você não foi esquecido. Você é filho dele. Se tentarem fazer você parar, se tentarem fazer você desanimar, desistir, lembre-se: maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. É muito maior. Amém. Diga para você: não desanima, filho. Ô Davinho, não desanima não. Dá vontade às vezes, não desanima não. Porque te abates, ó minha alma. Porque te preocupas dentro de mim. Eu ainda o louvarei. Jesus, renova a esperança do teu filho que está assistindo essa mensagem agora. Agora, Jesus, como um bálsamo, cura corações desfalecidos que pararam de crer, que não conseguem mais ver um horizonte azul. Jesus, entra com a providência agora. Traz relampejos do milagre que está chegando. Faz o teu filho compreender que o Senhor ainda não, e o Senhor nunca irá esquecer que o Senhor é fiel para cumprir, mas o tempo certo está chegando. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por milagres que foram, desanimados, desestimulados. Jesus, vai acontecer. Filhos irão nascer, casamentos irão acontecer, doenças serão aniquiladas, depressões, ansiedades, angústias serão apagadas. Em